Meio-dia e 30, olá, boa tarde, um grande abraço, estamos chegando com o nosso Bola na Mesa, o programa que é apresentado simultaneamente na Difusora, AM 910, 30 anos como é bom te ouvir, e também na RCR TV, canal 5 da NET em Criciúma. Então, boa tarde aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. O Bola está chegando para Teles Artigres, alto nível em elegância e durabilidade para o seu lar. Unimed, últimas semanas com descontos especiais da Unimed. Tilecol, argamassas e rejuntes, você encontra na Sul Piso Materiais de Construção, em Içara, e Postos Gostos, sempre um perto de você, 24 horas. Na Difusora, você acompanhou o Marco Búrigo, que já estará conosco. Ele apresentou do Heriberto Wilson o nosso Bola Notícias, e o Weber Vieira comandou na RCR TV, canal 5 da NET Criciúma, o Jornal Cidade. Agora vamos com o nosso debate, com Paulo Coutinho, com Marco Búrigo, com Rogério Dimas, para falar especialmente da preparação do Criciúma para esse jogo importante contra o Goiás. Jogo domingo, 18h30 no estádio Heriberto Wilson, jogo fundamental, Criciúma na zona do rebaixamento e querendo deixar essa situação incômoda, porque se não é definitivo, e graças a Deus não é definitivo, mas incomoda, né? Vejam o caso do Bahia, que ontem foi lá em São Paulo, venceu o São Paulo no Morumbi e deu um pulo na tabela, já está lá em cima com 11 pontos na zona, praticamente na zona da Libertadores. Então, é o que o Criciúma precisa fazer, ganhar do Goiás domingo, é o que nós esperamos, tem futebol para isso, perde o Lins, que é um jogador importante, mas o Vadão está muito bem à vontade para fazer a reposição, tem o Cassiano, ele pode jogar com o Moraes e com o Ivo, tudo isso nós vamos acompanhar, né, nessa quinta-feira, na sexta, os dias finais, né, de preparação para esse grande jogo contra o Goiás. Então, é o que nós vamos trazer para você a partir de agora no debate, o nosso Bola na Mesa da Difusora e também da RCR TV. Boa tarde para você, o Bola já está no ar. A partir de agora, o melhor do rádio na TV, Difusora 910 e RCR TV. No ar, Bola na Mesa. Nós teremos também aqui a presença do técnico do Juvenil do Criciúma, o Geraldo Esprícigo. Afinal de contas, o Geraldo comanda a equipe que historicamente participa dessa Copa do Brasil Sub-17 contra o São Paulo na próxima terça-feira, 19h30 no estádio Heriberto Wilson. Nós vamos saber aqui do Geraldo como é que está o Juvenil do Criciúma, se está preparado para esse mata-mata e já com o time do São Paulo, com vários jogadores da seleção em sua categoria. Paulo Coutinho, boa tarde. Muito boa tarde, um abraço a todos. O resultado do Bahia, evidentemente que preocupa, porque por mais que tenhamos aí uma situação de brigar com o Bahia, brigar com o Coritiba, Vitória, eles já pularam na frente. O Bahia ficou com 5 pontos à frente do nosso Criciúma, e nós, com isso, temos que nos preocupar realmente, porque, na realidade, o Criciúma tem que fazer pontos. Se ele fizer 3 agora, por exemplo, contra o Goiás, ele estará com 9 pontos e estará numa situação intermediária, que é a posição que nós queremos para o Criciúma. Se assim acontecer, tudo ficará certo. Agora, esses resultados, com certeza, não são bem-vindos. Vitória do Coritiba, do Vitória, do Bahia, do Náutico, da Portuguesa, isso não é bom, porque lá na frente nós poderemos ter um confronto decisivo por vagas para a turma de baixo, ou para a turma do meio, ou quem sabe até para a turma de cima. Portanto, eu espero que tudo dê certo. O Lins saindo provoca uma situação interessante, né? Porque eu acho que de repente tem coisas ruins que vêm para bem. Vai jogar o Cassiano, com certeza. Muda o esquema do Criciúma, muda o sistema do Criciúma. Então, dependendo do que vai fazer o Vadão, hoje, certo? Porque nós poderemos então conferir. Agora, já tiraram mais um treino, né? Mais um. Hoje era 2, ficou 1 só. Eu sou de um outro tempo, viu? Eu sou de um outro tempo. Então vamos para o estádio Heriberto Wilson, porque o Rogério Dimas já vai trazer também o seu destaque, o Marquinhos já está conosco aqui, porque existe essa expectativa, Dimas, com o problema do Lins, que é que vai ser o titular, a tendência é que seja o Cassiano, pode ter uma outra situação aí, Dimas? Boa tarde. Boa tarde, Esperança. Eu imagino que seja o Cassiano mesmo, porque se ele colocar o Ivo, por exemplo, aí ele vai mudar a característica do time, né? Porque aí ele não vai ter 2 atacantes, como hoje tem o Lins e o Wellington Paulista. Então imagino que aí ele vai manter o sistema, contando ali com o Cassiano e o jogador Wellington Paulista, é o mais provável que deve acontecer para essa partida. Ele é a primeira opção, né? O Marcel é atacante de área, parecido com o Wellington Paulista, então aquele atacante de flanco das beiradas ali deve ser o Cassiano, a bola da vez para substituir
o atacante Lins, que está com esse problema muscular e que vai ficar de fora do jogo contra o Goiás, contra o Salgueiro. Eu também imagino que ele deva ficar de fora da partida contra o Grêmio, porque se ele não tem condições de jogar domingo e nem na quarta, para o outro sábado será, é o que a gente vai conferir aí para esperar, mas eu imagino que a primeira opção seja a mesma do Cassiano, e o Serginho volta para o time para a saída do jogador Amaral, pelo menos é o que está se projetando. Hoje à tarde tem treinamento lá no CT e a gente vai conferir, né, se ele vai promover alguma outra modificação ou não no time. Rogério Dimas, tem já definido qual é o grau da lesão? Olha, a informação é de Do que a Lins? lesão não é lá tão grave, não é de grau 3 não, é uma lesão mediana, mas o jogador vinha já lá na partida contra o Salgueiro, ele já estava sentindo dores, fez tratamento, tratou, foi para o jogo contra o Atlético também, e aí sentiu, né, e agora fez um exame mais detalhado aí que apareceu essa lesão muscular. Mas Esses é uma problemas- previsão aí de 15 dias fora, hein? Esses problemas não estão preocupando a comissão técnica? Lesões até agora musculares o pessoal com tá frequência, considerando- aí, desconforto, lesão. É. Eles consideram que está dentro do normal, tendo em vista que são 30 jogadores do elenco, né? Então eles consideram que está dentro da média. Eu, quando servi o exército, 10% podia morrer. Certo? Olha, tinha 400 soldados. Se morrer, até 40 tá bom. Mas só que é o seguinte, né? Se começar a dar lesão muscular nos titulares, daí não tá nada bom. Não é normal. Porque já perdemos o Gilson, que era uma opção imediata. Perdão, agora perdemos o Lins. Tem o Galato machucado, tem o Tony machucado, tem o Daniel Carvalho com um bicho de pé, o Thiago Heleno com não sei o quê. Já vai embora, né? Claro. Então, eu estou preocupado com isso aí. Estou preocupado. Então tá correto tirar mais um trabalho, então. Não, pelo contrário, porque eles estão tirando toda semana e machuca cada vez mais. Se botar mais um trabalho, tá machucando já dessa forma, imagina Mas colocando não, mais um trabalho. Negativo. Você tem o músculo tem que ser trabalhado, o jogador tem que trabalhar, o jogador é igual operário. Se o operário, se tu deixar em casa, quando ele voltar, ele não rende. Certo? O futebol tem que mudar. Você não precisa fazer um trabalho agressivo. Você pode fazer um trabalho de correção, de bolas paradas, de passes. Agora, tem que ter atividade. Esse negócio aí é para vadio. Ah, não vão treinar porque pode machucar o cara. Isso é fisiologista que enfia na cabeça dos caras e está acabando com o futebol. Estão acabando com o futebol. Boa tarde, Marquinho. Um abraço Ferenzo, um abraço para todos e você pode participar em casa, 88440221 e também pelo nosso Twitter, o @difusora910. Mande seu recado, nós registramos aqui. Muito bem. Rogério Dimas, nós já temos a matéria com o Vadão aí, você pode chamá-la. Então vamos ouvir o Vadão, porque a gente teve a primeira parte de uma entrevista que ele concedeu, e agora temos também aí a segunda parte, quando foi abordado com ele outros vários assuntos. Vamos ouvir o técnico Oswaldo Alvarez. A cobrança é em todos os setores. A gente conversa, troca ideia, vê aquilo que está errado e, obviamente, que o Cícero está atento a tudo. Ele é a pessoa responsável, né? O presidente a gente conversa às vezes, não é com frequência, então a cobrança tem que vir do Cícero. E, obviamente, que ele está atento a tudo que está acontecendo e nós temos conversado. Não é nem questão de cobrança, é questão de conversa e a gente entrar no entendimento. Então, se as pessoas estão preocupadas com relação a isso, aqui dentro tem cobrança e nós vamos apertar também os atletas. O professor, o pessoal comentou aí sobre a defesa, dos lançados. Passa pela tua cabeça modificar algumas peças do time para o próximo jogo? Pode acontecer, né? A gente vai testar durante a semana. Nós vamos analisar, vamos ouvir os jogadores. A gente tem que fazer um apanhado geral, não é simplesmente quando a gente percebe que tem uma coisa que está muito clara, a gente vai e faz a troca. Agora, quando a equipe erra por setores e tal, a gente tem que analisar bem, porque às vezes você sacrifica um jogador e não é aquele, né? É o conjunto. Então vamos conversar com os atletas, a gente vai ver as imagens e tal, estudar um pouco mais, nós temos até quinta e sexta-feira para decidir. Pois é, pegando um pouquinho aqui na carona do colega, o senhor montou um time base agora na intertemporada e botou em campo já também, né, do que jogou anteriormente. Passa pela cabeça alterar esse time base ou a base continua, troca uma ou outra peça? E uma segunda pergunta é se o senhor está satisfeito com o seu aproveitamento no clube, porque vem aí pegando só as competições, jogos oficiais, foram 2 derrotas e um empate.
Não, os números não são bons, senão a gente não estaria na zona, né? Se a gente tivesse feito um ponto a mais, que seria os 40% que a gente fez, nós fizemos uma previsão de 46 pontos, que seria 40% dos pontos. Se a gente tivesse feito um ponto nessas 4 derrotas que nós tivemos, nós estaríamos dentro da média. Nós teríamos feito 40% de 18 pontos, é 7, né? Então a gente estaria dentro da média. É óbvio que eu não estou satisfeito com os números. A equipe tem uma base, eu não vou trocar os 11, é uma base, pode ser que uma peça ou outra a gente vai tentando ajustar para saber onde é que a gente pode melhorar, mas a base está montada. Todos eles têm chance, o Brasília vem entrando bem nos jogos, então existe a possibilidade, mas a gente não pode esquecer que ele entrou no lugar do Elton, por exemplo, o Elton fez um campeonato regional primoroso e vinha vindo bem, não é porque jogou uma partida mal que a gente vai mexer, mas o Brasília vem agradando bastante o desempenho dele em todas as partidas que ele jogou, nos amistosos, e entrou agora muito bem, embora tenha sido pouco tempo, mas alimentou a jogada do nosso gol, um jogador que se mexe muito, vem de trás, se infiltra, então é um jogador que tem agradado bastante. Vadão, é claro que ainda há muitas rodadas pela frente, mas sempre que o time entra na zona de rebaixamento, cria-se uma certa preocupação por parte do torcedor. Mas o Criciúma este ano colocou como meta permanecer na Série A, ou seja, ser pelo menos o 16º. É natural que isso aconteça ao longo do campeonato, é isso mesmo, até para tranquilizar o torcedor, porque afinal de contas, a meta é permanecer, então vai estar por ali mesmo, não é? O que nós não podemos, veja bem, faz tempo, acho que quantos anos faz que o Criciúma não disputa? 8 anos. Tem torcedor que está vindo no campo que há 8 anos atrás tinha 10, 11, 12 anos, né? Então, às vezes é um torcedor que faz tempo que não vê a Série A e às vezes se preocupa, porque agora que está experimentando a Série A e está acostumado com o time vencendo no ano passado, esse ano campeão, é óbvio que dá aquele baque, né? Então, cabe a nós, né? Como a gente já falou antes do campeonato, nós vamos ter dificuldade, isso, aquilo. Volta agora. O que nós não podemos é a cada vez que encostar perto da zona ou entrar na zona agora, no começo do campeonato, porque a diferença é muito pequena. Por causa do saldo de gols, nós não estamos na frente da Ponte Preta. Então, se a gente começar, cada vez que a gente ficar ali e ficar desesperando, criando um clima de terrorismo, eu sei que aí fora existe uma preocupação, o treinador é passional, mas nós não somos passionais, nós somos profissionais. Então, nós temos que saber. Óbvio que tudo é um sinal de alerta. O que não pode é quando chegar lá na frente, a gente está sempre embaixo e permanecer, aí vai criando um mal-estar muito grande. Eu acho que, eu não vou nem dizer que é cedo para falar isso, porque a gente também não pode protelar, mas eu acho que ainda não é o momento para se criar um terrorismo, nós estamos ainda no início da competição. Essa do terrorismo eu já ouvi do Vadão, e ele voltou a falar numa nova entrevista de terrorismo, Dimas. Não, ele já falou, não podemos falar em terra arrasada, né, há algum tempo aí, mas aquele detalhe, o Criciúma tem que ficar alerta, a gente fica assim, falta tantos jogos e assim vai, quando vê o campeonato vai afunilando e não dá mais tempo de recuperar, né? E como o Coutinho falou aí, essas vitórias que o Bahia conquistou, né? Já conquistou uma contra o Internacional fora, agora ganhou o São Paulo fora, então são resultados que não estavam no planejamento, porque já passou de 10 pontos e a gente compara que o Bahia seja um daqueles que vai brigar para não cair com o Criciúma, talvez, né? Agora, Rogério Dimas, é a primeira vez que eu vou falar isso desde que o Vadão aqui chegou, viu? Eu me decepcionei muito com ele. Essa palavra de terrorismo aí é pro Bin Laden. Esses vagabundos aí que matam criança, que matam gente aqui, não tem terrorismo, gente. Que isso? Tá todo mundo ajudando o Criciúma, todo mundo brigando pelo Criciúma, todo mundo lutando por sócio, certo? Por melhorias, certo? Aprovando tudo, até Thiago Heleno e Daniel Carvalho, certo? E esse jogador, e Bruno Renan, e Rogério, que veio e não jogou no passado, e outros mais, certo? Então não tem terrorismo aqui. Eu acho que o Vadão se passou, me desculpa. Eu não sei para quem é que foi esse tiro, certo? Agora, eu entendi o seguinte, que talvez ele tenha dito que ainda não é hora, né? Não é motivo, né? Eu não quis dizer que estão fazendo, eu imaginei isso na resposta dele. Pois é, mas só que assim, o termo é pesado. Imprensa, né? O termo é pesado. Se dirigiu. Eu acho que alguém ele se dirigiu. Lógico, claro que ele dirigiu. É o seguinte: nós todos estamos torcendo para um Criciúma na Série A, para um Vadão, que é um treinador que tem currículo, que é uma pessoa gente boa. Agora, por favor, né? Terrorista, eu vou falar. É pro Bin Laden. O Bin Laden já está morto. Aliás, ele jogar lá no mar, certo? E um tubarão comeu. Eu espero, né? Tenha comido e tenha defecado aquela porcaria.
Segura aí, Rogério Dimas. Tá bom. Que nós temos um intervalo, já já você volta com outras informações. O Criciúma que perde o Lins para esse jogo importante contra o Goiás, 18h30. Aliás, Fiorenzo, nós tínhamos agendado uma entrevista com o Geraldo Esprícigo e parece que está numa reunião aí com o Cícero. Pode ser que ele não compareça, mas estava agendado aqui cancela a reunião. Cancela a reunião do Cícero e vem a nossa característica aqui é o seguinte. Entrevista que confirmou. Nós aqui na Difusora, nós temos uma característica de falar de gente que não aparece. Certo? Como eu hoje vou para Siderópolis à noite, falar do esporte em Siderópolis, certo? Como a intenção nossa é valorizar isso aí. Agora, reunião, essa hora, com uma entrevista agendada. Ô, Geraldo, para, né, Geraldo? Para, Geraldo. Vamos então ao intervalo, até já. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Motociclista, não beba e pilote. Não faça a sua família sofrer. A Tilecom Argamassas e Rejuntes oferece soluções para assentamento de revestimentos e coberturas cerâmicas através de argamassas produzidas com tecnologia e padrão de qualidade para todos os tipos de ambientes. Seus rejuntamentos não contêm areia, proporcionando um acabamento mais liso e fino. As argamassas Tilecol estão disponíveis na Sul Piso, em Içara e nas melhores casas do ramo. Maiores informações pelo telefone 48 3628 0848 ou pelo site www.tilecol.com.br. Vem pra festa da Tainha no Rincão, de 12 a 14 de julho. Gastronomia, shows culturais, esportes, lazer e tradição. Conheça a nossa rainha, a Tainha. Tem grelhada, assada, fresquinha. É a festa da Tainha, de 12 a 14 de julho, na Beira-Mar Norte. Vem que a tradição é na Praia do Rincão. Minutos faltando para 1h da tarde, nós estamos de volta com o Bola na Mesa, na Difusora e também na RCR TV, canal 5 da NET em Criciúma. Quero convidar você para passar na Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma Esporte Clube, anexo ao Estádio Heriberto Wilson, a maior loja de um clube de futebol de Santa Catarina. É um orgulho para a gente porque é nossa, é do Tigre. E lá tem mais de 500 produtos licenciados, inclusive agora para o inverno. Passe na Tigre Maníacos, vista esta marca e diga não à pirataria, anexo ao Estádio Heriberto Wilson, para onde nós voltamos com o repórter Rogério Dimas para outras informações em relação à preparação do Criciúma para o jogo contra o Goiás, Dimas. Muito bem, Fernando. Você quer trocar o Geraldo pelas musas do Criciúma no Campeonato Brasileiro? Bem melhor, né? Elas estão aqui agora no gramado, né? Estão aqui 5 meninas, né? Aliás, diga-se de passagem,
muito lindas, né? E que estão aqui agora, posando para fotos, sentadas aqui no gramado e sendo fotografadas ali. Se elas vierem, daqui a pouco a gente vai falar com elas ou vai tentar agendar aí uma ida delas aí na TV para dar uma melhorada no visual aí, porque tá feio, hein? Aquela galeguinha tá só com aquela... Cachecol? Cachecol, não? A faixinha não, hoje ela tá... Aliás, tem 3 loiras aliás, 4 loiras e uma morena, né? Só que eles têm que fazer o seguinte, né? Quando é esse tipo de situação aqui... Vou abrir meu voto, hein, Rogério? A Gazinski vai ganhar, hein? É, será? Acho que sim. É, são bonitas. Tem mais potencial aí. São bonitos. Vamos agendar aqui para levar físico ou cultural? Programa, né? Físico, cultural. O voto do Marco é pelo esportivo. Não, mas tua escolha, qual é o que item? Físico em belezura. Todo mundo vai votar por Olha, isso. as grandes vencedoras dos concursos de beleza aí não é só por causa da beleza. Não. Até porque não tem nenhuma feia, né? QI, né? Tem um QI também, né? Aí tem que ter alguma coisa diferente, né? Sorvete. Dimas. Não, e eu aqui agoniado, né? Porque não desconcentra aí, Dimas. Né? Aí tu quer bater uma foto, dar uma aproximada para ver mais de perto, não dá, né? Não dá, Vai lá, Dimas, invade o gramado lá, pula o fosso aí, te vira. Aliás, agora aqui no estádio de Belo Horizonte está fácil para entrar no gramado, porque aqui bem na frente das cadeiras de rádio foram feitas 2 entradas, né? Em caso emergencial, qualquer incidente, alguma coisa, o escoamento se dá em direção ao gramado. Não vai ter do outro lado, Rogério? Hein? Do outro lado não vai ter? Deve ter também. Então aqui foi uma solicitação. Não, lá do outro lado eu acho que não tem mais. Não, eu conversei com o Coronel Cabral e me parece que serão só essas 2 por enquanto. Engraçado, se dá problema do outro lado, tem que percorrer o estado inteiro. É o seguinte, por que foi feito ali? Porque é solicitada uma distância mínima de 35 metros até a primeira saída. No outro lado tem, certo? Porque tem uma saída no lado da cadeira à direita e à esquerda. E aqui não tem. Como está dividido para a torcida visitante, daria 105 metros de distância até a primeira saída. Por isso que eles fizeram 2 emergenciais para sair para dentro do campo. É verdade. Dimas, pelo teu faro aí, Dimas, tu acha que o Vadão vai mexer alguma coisa na zaga? Olha, eu acho, ele falou ali, né, que realmente aconteceram erros. Eu acho que pode mudar sim. Não vou ficar surpreso se o Ferreira retornar para o time, não. Mas o Matheus foi o capitão do time, né? Tá com moral com o Vadão, né? Então eu tô imaginando que possa sair o Everton Páscoa. Um dos dois, ele vai ter que mexer, na minha opinião, né? O Fábio Ferreira vai ter que voltar para a defesa. Agora, de repente, como o Fábio Ferreira, o Matheus Ferraz possa melhorar. Agora ele tem que melhorar bastante, né? Bastante para continuar sendo titular do Criciúma. Porque esses erros infantis aí, certo? Disputar uma bola, que o cara vai com a cabeça, ele com o pé, tempo de bola, ele tem que melhorar para ficar. Porque o Fábio Ferreira, na verdade, nesses 2 amistosos, deu para ver que ele estava azedo. Mas é um jogador que tem qualidade e, evidentemente, que num jogo contra o Goiás ele voltará diferente, né? Pela qualidade dele, né? Aliás, eu espero que o Fábio Ferreira, que não foi bem nos amistosos, e que os que não foram bem nos partidos oficiais também voltem diferente, né? Porque você não pode voltar com o Marlon daquele jeito, né? Não. Não, Rogério? Não tem jeito, né? Nem os 2 zagueiros. Certo? Não é possível, nem o Elton. Nem o Elton, né? O Elton. Está devendo, né? Ele reconhece que fez um bom campeonato brasileiro da Série B ano passado, um bom catarinense, mas nesse brasileiro ele ainda está devendo. O catarinense metade, né? E até acabar o primeiro turno, o Criciúma era um saco de pancada, né? Terminou em 7º lugar, ou no 8º lugar, se não me engano. Então, é preciso que esses jogadores também deem uma resposta para ajudar o treinador, para ajudar o companheiro, a cobertura, né? Tudo isso. O que me deixa, e eu imagino o torcedor também mais tranquilo, Dimas, é que a gente sabe que em casa o Suelton não vai ser o Suelton do jogo em Belo Horizonte. E o Marlon também não pode ser o Marlon do jogo de Belo Horizonte, especialmente. A gente sabe da força dos 2 laterais, dos 2 alas aqui, lateral, sei lá, porque uma hora é lateral, em casa é ala e fora é lateral. Né? E aí acaba não fazendo nenhuma nem outra. Né? Todos nós esperamos que em casa a coisa seja diferente. Mas se em casa o Criciúma tivesse jogado melhor contra o Flamengo e pelo menos não tivesse perdido, se não tivesse, em vez de tomar aquele laço de 3-0, tivesse empatado o jogo, por exemplo, o Criciúma já não estava na zona de rebaixamento. Eu acho que ali faltou o plano B. Tipo, perdemos um homem, nós temos que cuidar para não tomar
para não tomar. E o Criciúma se perdeu e acabou tomando 3 gols. Mas, Dimas, então a partir de hoje, a tendência é que a gente já possa ficar sabendo aí se o homem vai mudar ou não, né? É verdade, a gente vai ficar na expectativa agora, né, desse treino que vai acontecer à tarde lá no CT, mesmo porque eles foram poupados na parte da manhã, não teve atividade, então agora, no período da tarde, está confirmado esse treinamento. Nós estaremos lá acompanhando de perto para ver o que o Vadão pode aprontar, né, em termos de modificação. Dr. Manuel Monteiro retornou para trabalhar no clube, né, já está trabalhando aqui normalmente. Situação do Thiago Heleno, o presidente já disse que ele está fora dos planos, mas a direção de futebol já tem um cuidado maior, porque não é assim simplesmente tirar o cara e não cumprir aí, porque tem contrato em vigor, né, tem contrato em vigência, então tem que haver um acordo aí no clube, com o jogador e também com o time detentor do passe do atleta, para que depois ele seja efetivamente liberado e tenha o seu contrato rescindido. O Criciúma até está tentando fazer um repasse, ou seja, emprestar o atleta para uma outra equipe, né, fazendo uma intermediação aqui. O Criciúma intermediando o empréstimo dele para outro time. Com essa situação, Rogério, é difícil repassar para alguém. Eu não concordo. Eu acho que o Criciúma tem que fazer o seguinte: o jogador não serve, ele está atrapalhando, ele está criando problemas, ele não quer mais, o clube não quer mais, ele não tem que ficar aí. O Criciúma pode pagar para ele, mas ele sem estar aqui. Pronto, o que não pode acontecer é o que está acontecendo aí, viu? Certo? É só a gente conversar aí com o pessoal do Amador, certo? E ver o que está acontecendo. Então é o seguinte: o jogador, quando está insatisfeito, ele não deve ficar no clube. Porque em ficando, ele tem amigos, certo? Ele almoça com jogadores, conversa. Isso aí, esse clima de insatisfação, ele provoca um início de problemas internos. Então é o seguinte, não é porque o empresário não veio, porque eu tenho que fazer um acerto. Pode fazer um acerto com ele em São Paulo, pronto. Olha, nós te pagamos lá, em vez de pagar a academia aqui, nós pagamos em São Paulo a academia, pronto. Fica lá. Porque tá tendo lucro, né, mensalmente, né? Até o final do ano o presidente já falou que tem lucro. Não, e ele é o seguinte, ele de qualquer maneira, ele vai ter que receber, né? Ele tem um contrato. Se tiver um acerto para emprestar, como aconteceu com o Tartá, por exemplo, é melhor. Mas se não tiver, é melhor ficar sem problemas em casa. Nacional de Rolândia? Nacional de Rolândia, bom, ele não vai, né? Não vai. E não sei se o Nacional quer também. As canetas estão aqui de volta, viu, Rogério Dimas? Porque o nosso amigo Wilson, ele veio ao programa todos os dias e estranhou que o Marco perdeu a dele. Certo? Quebrou a tua? Eu quebrei a minha, certo? O Carlos Alberto tem uma de Riquinho aqui, o Riquinho da Isara. Presente. Presente lá de Pato Branco. Então ele mandou mais 3, certo? Para que registre-se canetas bonitas no ar, aqui na RCR TV. Então tá, e bonitas mesmo. Tô vendo aqui pela TV. Guardar uma pra você, Dimas, aí. E as meninas ainda estão aí, Dimas? Não, saíram até subir, só que tem o seguinte, né, meu? Elas vêm pra lá tirar foto, mas elas vêm com os namorados, né? Pede licença pros namorados. Diz que tu não é detalhe, ciumento. Eu acho o seguinte... Eu vi uma ali, tava com a mãe, eu acho. Diz que tu não é ciumento, Dimas. Eles que não abrem a baga, não. Como é uma promoção nacional, né, Campeonato Brasileiro, na minha opinião, eu acho que as meninas... O próprio clube deveria emprestar para elas a camisa oficial do clube, a camisa nova, né? Porque tem uma que tem uma camiseta aqui, que é de 2008, eu acho. A outra é com a camiseta de 2010, então, e a outra nem camiseta do time tinha, e acho que, como é uma disputa pela Musa Brasileirão, tinha que ser realmente o uniforme oficial do clube, né? É básico, né? E se não tem quanto é que é a camisa? 100 e pouco, não? 150? 150? Se não tem, compra falsa, porque tá rodando na cidade aí, né? Tá todo mundo comprando, eu nunca vi, eu não entendo isso. Ou o Criciúma forneça pras meninas, ou que compra falsa, né? Tem uma camisa do Criciúma. Embora a gente tá dizendo pra não comprar falsa, né? Rodando na cidade, gente. Rodando, eu já fiz esse alerta aqui. O clube tem que prestar atenção. Não sou muito disso, agora foi prometido uma camisa pra nós, né? Alô, Cláudio Gomes. Aqui outro dia eu estava na frente, chegou um rapaz ali, um torcedor, com a camisa falsa, né, desse modelo novo já. Estava ali o pessoal do clube, só que eles não puderam impor porque o rapaz comprou. Então tem que ir na fábrica, né? O cara que pagou, comprou, é idêntica ao original, mas é uma réplica. Então tem que ir na fonte, onde é que estão fabricando, é isso? Até porque dentro de Criciúma é uma situação ruim, né? Por exemplo, que eu sei que muita gente vendia a camisa do Flamengo, do Vasco, né, do Corinthians, falsa aqui, né? Sim. Mas daí estão lá e fora, né? Até eles chegarem aqui e conferir, mas a nossa camisa dentro de casa... Não pode. Tem que saber o que está acontecendo aí. O Avaí, no próximo jogo aí do Campeonato Brasileiro, ele utiliza todo jogo, eles homenageiam uma cidade de Santa Catarina, né?
com a camiseta do goleiro, né? Então, dessa vez, a cidade homenageada vai ser a cidade de Içara. Então, tem ali um favo, né? Uma caixa de abelhas com favo de mel, e aí homenagem feita a Içara, considerada a capital estadual do mel. No jogo contra o Paraná, uma camisa muito bonita, eu vi o design da camisa, a homenagem do Avaí nesse jogo, inclusive vai uma comitiva, o prefeito, mais alguns secretários, né? O Avaí pede produtos típicos também para entregar para a imprensa. Amanhã, e vai uma comitiva para ser homenageada na ressacada, né? Na ressacada. Seria bom, inclusive, que a prefeitura, no caso, né, fizesse ter um investimento para mandar fazer essas camisas e distribuir para pessoas aqui, né? Exatamente. Para entidades filantrópicas, para fazerem um sorteio, arrumarem dinheiro em cima de uma camisa que vai beneficiar a Içara. Muito bonita. Mas falando em abelha, tem uns botecos lá perto de casa? Tem abelha no boteco? Só pode, porque tá picando todo mundo. É o mel. É a falta da florzinha, né? Pro pólen. Rogério Dimas, o horário do treino aí, Dimas, que esse treino aí é o treino que vai encaminhar, né? Isso, o treino vai acontecer 3h30 da tarde lá no centro de treinamento do bairro Cristo Redentor. Se bem que aqui o gramado do Heriberto Wilson está um espetáculo, aqui está um tapete, né? O pessoal cortou a grama ontem, mas como a gente vai ter o jogo aqui no domingo, depois na terça-feira vamos ter também aqui a Copa do Brasil contra o São Paulo, imagino que o gramado aqui deverá ser preservado. Muito bem, Dimas, então à tarde você traz outras informações acompanhando o treino aí do nosso Criciúma. Um abraço. Valeu, um abraço, Toca do Casarinho, aguardando todo mundo pro almoço, até já. E nós temos um intervalo, depois a sequência do Bola na Mesa, na Difusora e na RCR TV, canal 5 da NET. Até já. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. A Sulpiso possui uma ampla variedade de produtos e marcas mais conceituadas da região. Pisos e azulejos elaborados com moderno sistema digital de impressão. A inovação com design aprimorado. Toda a beleza dos papéis de parede e pisos laminados. A moderna linha Decortiles com a riqueza das pedras e cristais, unindo a nobreza da madeira. Venham conhecer nosso showroom. Novas categorias de produtos e uma grande variedade de promoções. Sulpiso, 3432-3010, próximo ao Corpo de Bombeiros em Içara. Vem pra festa da Tainha no Rincão, de 12 a 14 de julho. Gastronomia, shows culturais, esportes, lazer e tradição. Conheça a nossa rainha, a Tainha. Tem grelhada, assada, fresquinha. É a festa da Tainha, de 12 a 14 de julho, na Beira-Mar Norte. Vem que a tradição é na Praia do Rincão. Imagine grandes festas, perto de praias maravilhosas, lugares românticos, ao lado de paisagens incríveis. Imagine tudo isso, o ano todo, em um único lugar. Agora, pare de imaginar e descubra Santa Catarina. Uma campanha do governo de Santa Catarina.
Muito bem, estamos de volta com Bola na Mesa, 1h05, na RCR TV, canal 5 da NET Criciúma, e na nossa difusora, o debate que nós apresentamos simultaneamente no rádio e na TV. Bom, temos o prazer de ter conosco ao telefone um ídolo do futebol brasileiro, do futebol mundial, técnico de futebol, já foi técnico da seleção brasileira, e é para nós uma honra poder conversar com ele, né, sobre futebol, sobre a seleção brasileira e sobre o seu trabalho como técnico de futebol e do grande jogador que foi, né, do Internacional, da Roma e também do São Paulo. O rei de Roma. O rei de Roma. Quem sabe, me desculpe, o Carlos Alberto interromper, o jogador mais elegante que eu vi jogar dentro do campo e fora também. Me deu muitas alegrias, eu era moleque, deu muitas alegrias. Falo de Paulo... E é catarinense. E é catarinense. De Abelardo Lúcio, se não me engano, vamos conversar com ele. Falo de Paulo Roberto Falcão, grande bola, craque do Internacional, da seleção brasileira. Falcão, boa tarde, prazer ouvi-lo na Difusora e também na RCR TV. Boa tarde a vocês todos. Ao mesmo tempo que eu digo boa tarde, eu pediria um pouquinho mais de retorno para mim, que estou ouvindo vocês muito baixo, tá? Mas o que eu ouvi bem foram os elogios, deu para ouvir bem. Muito obrigado, e, enfim, o futebol nos aproxima sempre porque a linguagem é quase que única, né? E aí fica muito fácil falar de futebol, porque futebol aproxima as pessoas, futebol é uma coisa tão fantástica, né? Que mexe comigo, que quando a gente fala em futebol, a gente nem sempre tem as mesmas ideias, mas certamente tem o mesmo amor por esse esporte. Nós vamos tentar melhorar então o retorno para o Falcão. Bom, Falcão, a gente não pode separar o craque que foi o Falcão também do técnico. Você está fora do mercado por opção ou está disponível no mercado para voltar a trabalhar como treinador? Eu te diria o seguinte, os convites sempre aparecem, né? Mas eu tenho uma coisa muito na minha cabeça que não adianta trabalhar num clube por 2, 3 meses e sair porque não se consegue o resultado. Então, antes de definir por um clube, na hora do convite, por exemplo, eu gosto de conversar sobre os objetivos do clube, né? Onde o clube quer chegar. E em cima disso, analisar junto com as pessoas que me contatam um elenco que se tem, e aí eu dou minha opinião dizendo objetivamente que com esse elenco não tem como atingir os seus objetivos, né? Ou tem, mas se não tiver, a minha outra pergunta é em relação a contratações, pode-se contratar jogadores, porque nós não temos um elenco nem em termos de número, nem em termos de qualidade para atingir um objetivo X. E às vezes as contratações ficam difíceis, não pode e tal. Então eu acabo declinando o convite porque sinto que isso é uma coisa que não vai durar muito, porque não tem como, né? Eu acho que time de futebol depende muito do jogador que tem o time. O treinador ele tem que trabalhar o grupo e tal, mas a diferença quem faz são os jogadores em campo. Então, na realidade, os convites aparecem, mas nada assim, sabe, que tenha me motivado e que tenha preenchido, assim, no momento, assim, aquilo que eu entendo que é o início de um trabalho, né? Ô Falcão, você fez parte de um mundo do futebol onde a técnica andava lado a lado com a força. Você jogou com Caçapava, certo? E Caçapava e Falcão, era uma diferença muito grande, né? O que mudou nesse futebol aí que nós estamos aí meio que derrapando frente a algumas outras seleções, mesmo agora com a vitória frente à Espanha? Pois é, antigamente se dizia, né, que era importante ter um zagueiro mais rude, e com de boa qualidade técnica, né? Eu não sei se é assim, eu acho que hoje quanto mais jogadores de qualidade você tiver no time, melhor, né? Eu acho que o que me assusta muitas vezes não dá para confundir, né? Sair jogando com começar jogando. Começar jogando qualquer um começa, basta dar um chutão para frente. E sair jogando é um pouquinho diferente, tem que ter qualidade para sair jogando. Por isso que eu acho que quanto mais jogadores técnicos você tiver no time, melhor. Desde que você tenha, evidentemente, um time bem compactado, porque que você possa ter as suas linhas muito próximas, que você aí nessas linhas próximas você consiga fazer uma marcação forte, enfim, ou marcação alta ou baixa, mas é importante que você esteja compactado, né? Que o teu atacante, se for um, se for dois, não importa, a distância entre eles e teu zagueiro não pode passar de 35 metros, né? Dentro do que é possível, para que você esteja muito próximo. Se você conseguir fazer isso no time, você não precisa ter tantos jogadores só de marcação, você precisa ter jogadores de qualidade. Claro que tem a bola, todos não saem para o jogo. É difícil? Claro que é difícil, né, fazer, mas eu acho que é aquilo que eu persigo. Eu como faço isso, tento fazer isso, tento buscar
um time que possa ter condições de fazer isso. Repito, não é fácil, nem sempre se consegue, mas a gente tem que ter um conceito, né? E o meu conceito de futebol é exatamente esse. Eu acho que às vezes você não consegue ter isso. E aí por isso que talvez você tenha que colocar jogadores mais de marcação para fechar o espaço, porque não se consegue compactar o time. Aí você define bem, né? 2 volantes de marcação, 2 meias e 2 atacantes. Eu não gosto muito desse formato, né? 2 volantes, 2 meias. Ó. Eu gosto de um time que tenha, que você olhe lá de cima da arquibancada, você veja um time organizado em campo, né? Cada um na sua função, cada um na sua posição. Não gosto muito do time que os jogadores ficam correndo para tudo que é lado, né? Eu gosto de jogadores com posições bem definidas no time. Nós estamos, só rapidinho, nós estamos passando aqui imagens de gols seus e jogadas suas, ô Falcão. Na Copa, né? Na Copa, 82. Né? Parece que a diferença são os cabelos, né? Também, né? Pois é, sabe que eu estou com uma saudade dele, mas já me adaptei bem, pode dizer, já me adaptei bem. Falcão, o Marco falando aqui, hoje na seleção tem Luiz Gustavo e Paulinho. Essa dupla é um exemplo de futebol moderno, de saída, de pegada e ao mesmo tempo de inteligência no passe? Eu gosto. Eu acho que o Luiz Gustavo, para quem não conhecia o Luiz Gustavo aqui, evidentemente as pessoas não têm muito hábito de acompanhar futebol, digo na média, né? Enfim, de acompanhar o futebol alemão, mas eu já conheço ele lá do Bayern. Ele é um jogador que surpreendeu a muita gente, porque tem uma qualidade, tem um posicionamento tático que foi importante, até mesmo para os zagueiros, né? Para os 2 zagueiros, importante para a saída do Paulinho. Eu acho que os dois são uma boa dupla, assim. E uma coisa importante no Luiz Gustavo, ele é muito pouco passe. Isso é importante. Quando começa com a bola qualificada. Eu acho que isso é importante. Você tem uma qualificação na saída de bola, porque senão o goleiro vai ficar dando chutão, o zagueiro vai ficar dando chutão e a bola vai e volta. Eu acho que eu não gosto muito do chutão, embora às vezes ele seja inevitável. Bom, como jogador, a gente sabe, Falcão é um jogador consagrado, é um grande ídolo. Agora, como técnico, o que você entende que falta para o Falcão? Ainda falta uma oportunidade de uma sequência e não uma cobrança de resultados imediatos. Caso do Internacional, onde foi cobrado muito resultado do Falcão, sem dar-lhe tempo para trabalhar. O que falta para o Falcão atingir esse estágio de técnico, como foi como jogador consagrado? Eu acho que é sempre muito difícil as comparações, né? Às vezes de atingir, né? Mas em relação ao Internacional, o plano internacional foi um problema político, né? Não foi nos resultados. Internacional, início de campeonato, se conseguiu, para você ter uma ideia, o Campeonato Gaúcho foi ganho depois do Internacional ter perdido o primeiro turno para o Grêmio. No segundo turno, o Internacional tinha que ter ganho o segundo turno e daí para o supercampeonato, né? E nos últimos anos, talvez nos últimos 3, 4 anos, o Campeonato Gaúcho foi ganho só nessa vez contra o Grêmio, que é sempre difícil enfrentar um adversário como o Grêmio que enfrentar um time do interior. Então, o campeonato terminado, esse pessoal no brasileiro, eu entendia que precisaria uma qualificação inicial do grupo, né? E isso acabou se concretizando 2 anos depois, que o Internacional foi buscar os jogadores que eu entendia que tinha que trazer, que eram, na época, um zagueiro, um jogador de meio campo e um atacante para jogar ao lado do Damião. Aí eles foram buscar 1 ano e meio, 2 anos depois, né? Tentaram muitas vezes o Tolói, que desceu em Porto Alegre, o Rafael Tolói depois não acertou, tentaram o Naldo, mas era muito caro, e acabou vindo o Juan 1 ano e meio depois. No meio campo eu tinha pedido um jogador, um volante, né, que pudesse sair pro jogo, mas que marcasse também, e aí não veio ninguém naquela época. Depois acabou chegando Santos Silva, Josimar, Ayrton, William, aí um monte. E na frente eu queria um segundo atacante jogar com o Damião, porque entendia que tinha que ter um jogador que ajudasse o Damião para fazer os gols também. Não veio ninguém. Aí depois acabou vindo o Dacoberto e agora recentemente o Forlan. Então tem um aspecto político, não foram os resultados, né? Então acho que isso só foi uma situação muito complicada, muito difícil, né? Eu entrei num momento de um grupo político que talvez até nem me quisesse a oportunidade, né? E acabei saindo 3 meses depois, o que não tem como, né? Você conseguir alguma coisa em 3 meses, embora tenha conseguido o Campeonato Gaúcho. No Bahia a situação foi um pouquinho diferente, né? Eu fui contratado no Bahia com o objetivo, e isso me foi dito muito claramente, que tinha que ganhar o Campeonato Baiano, que há 11 anos não ganhava, que era importante para a história do clube. Nesses 10 anos sem título, o Vitória tinha ganho 8, que pesa muito, já que o Vitória é o principal adversário do Bahia, essa rivalidade local, e os outros 2 títulos foram ganhos por 2 times do interior. O Bahia não conseguia. Aí se ganhou o campeonato, o Bahia chegou há 12 anos não chegava em 4 de final de Copa do Brasil, e a gente foi muito prejudicado, porque o Campeonato Baiano terminou no domingo,
E o jogo com o Grêmio de quartas de final foi na quinta-feira, né? Bahia estava justamente muito feliz pelo título e a Copa do Brasil ficou sendo deixada um pouquinho de lado, e por esse título do Campeonato Baiano se perdeu muitos jogadores machucados. Moraes, Zé Roberto, Souza, que não pôde contar com eles em seguida. O Coelho, que era lateral direito, o meu outro lateral direito machucou no jogo contra o Grêmio. Então, foi um desgaste muito grande para ganhar o Baiano. E depois eu acabei saindo, enfim, alguns resultados não vieram, e o azar da competição de colocar de frente a gente em uma sequência de jogos difíceis, contra Flamengo, Fluminense, Internacional, Botafogo. Então, não foi possível melhorar a campanha. Mas, enfim, eu acho que o que falta é ter tempo, né? O que falta é começar um trabalho e ter condições de uma diretoria que acredite, que saiba que é só uma questão de tempo os resultados, que possa te dar condições, né, para você usar e fazer um trabalho que acredite no teu trabalho. O Bahia eu me sentia muito acreditado, né? Eu tive todas as condições lá, né? Somente durante os primeiros 4 meses, depois as coisas ficaram complicadas pelos resultados. No Campeonato Brasileiro, em que nós não conseguimos contratar muita gente. E o objetivo era exatamente não cair, né? Esse era o objetivo me colocado pela diretoria na época. Então, assim, eu acho que o que falta é um trabalho que possa ter tranquilidade para desempenhar, um trabalho com jogadores e um grupo adequado, com os objetivos que possam estar à altura do grupo que você tem na mão. Muito bem, Falcão. O Paulo Roberto Falcão hoje estaria disponível para uma equipes menores, por exemplo? Existe essa possibilidade em função de custos, né? Existe, alguém de Santa Catarina poderia sonhar com o Falcão, por exemplo? Olha, deixa eu te dizer, esse é outro aspecto que acontece. Às vezes as pessoas dizem assim, os amigos ou empresários me ligam, que liga muito empresário, e me dizem assim, o time pensou em ti, mas se acha muito caro. Mas por que eles não me ligaram para saber se eu sou caro, né? Porque isso é engraçado, né? Se cria que às vezes é bom, né, isso. Mas às vezes não é. Quer dizer, eu vou ligar para o cara e vou dizer, eu tenho para te pagar X, aceita? Eu digo não, ou sim. Quer dizer, mas não existe isso, né? Essa situação, né? Talvez criada, enfim, não sei, uma questão de imagem, mas eu acho que o pagamento em relação ao profissional ele tem que englobar um monte de coisas, né? Um monte de coisas para que se possa fechar, né, um trabalho. Agora, eu acho que quando você faz investimento em alguém que você acredita, e que você dá um espaço, você tem que saber que tem um investimento para conseguir resultados. E a gente vê, o exemplo é muito claro, né? Vocês, tanto quanto eu, sabem que o que se mexe em treinadores no Brasil, né? Às vezes você contrata treinadores baratos, né? Porque entende que é barato, mas aí eu não vou entrar muito no que é barato e o que é caro, né? Mas, enfim, você vê clubes mudando de treinador em 3, 4 treinadores em 4, 5 meses, né? O que acaba sendo caro, né? Se você tivesse buscado um profissional, talvez com mais experiência e tal. E nós estamos cheio de exemplos disso, né? De times que mexem 3, 4 vezes em 6 meses. Então eu acho que isso é muito relativo. Eu sempre fico disposto, eu sempre digo o seguinte, eu escuto todo mundo com o maior prazer, e já sentei na mesa com vários dirigentes e aí não acabaram não acontecendo, algumas por um problema de valor, outros por questão de conceito, por as coisas não se afinarem, né? Eu acho isso importante, você ter uma afinidade. Enfim, mais ou menos é isso que eu penso dessa situação. Falcão, voltando à seleção, a seleção agora tem a Copa do Mundo ano que vem. O Maradona falou na Argentina que se o Brasil não jogasse em casa contra a Espanha, não teria feito 3-0. O Maradona tem razão nisso? Olha, uma das coisas que eu não gosto na vida futebolística são as afirmações, né? Tipo assim, se jogar só com o atacante não vai ganhar, essas coisas. E é muito do futebol isso, da linguagem, né? As pessoas são definitivas nas coisas, né? Não dá para saber se não ganharia, né? Não dá para saber. O que se sabe é que o Brasil ganhou, né? Isso é mais importante. Se não fosse aqui, se fosse aqui, isso me parece uma coisa assim que não entra na justificativa, né? A verdade é uma só, a Copa foi no Brasil, a Copa das Confederações, e o Brasil ganhou. O resto não sabe o que vai acontecer. Ei, Falcão, como catarinense, como é que você vê a participação do Criciúma? Evidente, como homem do futebol, você acompanha como técnico, né? Você acompanha o Campeonato Brasileiro, o que representa aí para Santa Catarina e como é que tu tem analisado a participação do Criciúma na Série A? Pois é, tenho visto o Criciúma, né? Enfim, Avaí, Figueirense na B, o próprio Joinville, Chapecoense, eu como catarinense que só fico acompanhando, evidente, tem interesse em saber, até porque estamos muito próximos aqui. Mas eu acho que o Criciúma fez um belo campeonato
o ano passado B e agora está se remontando. O Vadão é excelente treinador, já mostrou isso, né? E acho que a questão de quanto mais longe você estiver da zona de rebaixamento, melhor. Isso não significa, às vezes, você tem condições de estar lá em cima na tabela, mas você tem que ter, ideal que você olhe para frente e não veja tão distante os que estão lá na frente, mas que veja muito distante os que estão atrás de você, que significa que você está numa zona de conforto. Eu acho isso, acho que o Criciúma tem uma estrutura muito boa. Eu cansei de fazer jogos aí em Criciúma no próprio estádio. É muito agradável, o torcedor participa muito, né? A nossa cabine da Globo ficava bem ali pertinho, então a gente tinha muito contato com o torcedor. Muitas vezes ele nos perguntava se tinha sido falta, se não tinha sido falta. Então eu acho que o ambiente, jogar em Criciúma sempre foi muito difícil para qualquer time. Acho que esse é um fator local, tem que ser importante no Criciúma, embora eu, como treinador, e quando você tem igualdade de time e de condições, eu sempre defendo que você não pode jogar diferente, né? Você não pode jogar diferente fora de casa como você joga em casa. Você tem que ter porque senão você passa uma insegurança para o seu jogador. Eu acho que isso é de modo geral, né? Eu já tô deixando de falar do Criciúma, estou falando de tudo que é time. Eu acho que quando você tem igualdade de futebol, igualdade perto mais ou menos com o teu adversário, você não tem que ficar jogando mais atrás se o jogo for na casa do adversário. Você tem que tentar se impor. O futebol é imposição, isso é uma coisa, tem que se impor em cima do adversário. E evidente, vou repetir, se você vai jogar com o Barcelona, você tem que tomar todos os cuidados do mundo, inclusive passar 3 noites sem dormir, né? Quantos Barcelona tem, quantos Bayern tem? Em termos do Brasil, se você vai enfrentar um time no Rio ou em São Paulo que tenha mais condições de você, que seja melhor ou muito melhor que você tem que se adaptar um pouquinho, mas se for mais parecido, você não pode ficar mexendo na estrutura do time. Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar. Perfeito. Nós teríamos aí, evidentemente, que muitos assuntos para conversar com o Falcão. É sempre uma honra para a gente, né? Ouvir esse craque do futebol brasileiro. Queremos agradecer, Falcão, a tua gentileza em atender a difusora, a RCR TV, e dizer que nós estaremos aqui de braços abertos, né? Um dia que você vier para Criciúma, teremos um grande prazer em recebê-lo. Sucesso, um grande abraço, obrigado por nos conceder essa entrevista. Imagina, um abraço, obrigado a vocês. Quem sabe aí, cedo ou mais tarde, eu possa estar trabalhando no futebol catarinense. Grande abraço a vocês, bom trabalho. Obrigado, Paulo Roberto Falcão, grande ídolo do futebol brasileiro, do futebol mundial, nosso entrevistado, né? Hoje no Bola na Mesa, uma das atrações do programa desta quinta-feira. Agradecer o Ricardo Minuti, que é o assessor de imprensa do Falcão, que nos possibilitou a entrevista com o Paulo Roberto Falcão. Muito boa, por sinal, né? Fala claro, né? Tranquilo, simples, né? E eu até fiz uma pergunta interessante. Estaria o Falcão perto de uma possibilidade de um time menor, né? Provavelmente. Está. Citou Joinville, citou Avaí, exatamente. Ele está buscando talvez um não espaço é o nosso no futebol. caso aqui agora, acho que nenhum time catarinense tem problema com seus treinadores, né? Nenhum, mas futuramente, né? É possível que isso aconteça. Porque o Avaí tem um novo agora, né? Temos o intervalo e aí a sequência final do Bola na Difusora, também na RCR TV, canal 5 da NET, depois deste bate-papo com o Paulo Roberto Falcão. Até já. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Credibilidade, confiança. A notícia levada até você com seriedade. No mês passado, os funcionários até tentaram fazer uma Política. Acompanhado do ex-prefeito Clédio Salvário. Polícia. E neste sábado, ônibus incendiado aqui na comunidade do bairro Renascer. Saúde. Se está sofrendo com apenas um simples resfriado. Entretenimento. Mas a sensação é maravilhosa. Não consigo descrever para vocês. Esportes. A confiança tem voltado ao estádio Heriberto Wilson. Jornal Cidade. Porque o nosso compromisso é com você. Nós temos encontro marcado, hein? Então, até mais. Jornal Cidade, de segunda a sexta-feira, pontualmente ao meio-dia, na tela da RCR TV. Bem junto de você. A Sulpiso possui uma ampla variedade de produtos e marcas mais conceituadas da região. Pisos e azulejos elaborados com moderno sistema digital de impressão. A inovação com design aprimorado. Toda a beleza dos papéis de parede e pisos laminados. A moderna linha Decortiles com a riqueza das pedras e cristais, unindo a nobreza da madeira. Venham conhecer nosso showroom. Novas categorias de produtos e uma grande variedade de promoções. Sulpiso, 3432-3010, próximo ao Corpo de Bombeiros em Içara.
Vem pra festa da Tainha no Rincão, de 12 a 14 de julho. Gastronomia, shows culturais, esportes, lazer e tradição. Conheça a nossa rainha, a Tainha. Tem grelhada, assada, fresquinha. É a festa da Tainha, de 12 a 14 de julho, na Beira-Mar Norte. Vem que a tradição é na Praia do Rincão. Alô, Carvoeiro, estou falando com você. Sim, com você que faz parte da torcida do maior time de Santa Catarina. Você que sempre acreditou no nosso time e que acompanha o nosso Tigrão onde quer que ele vá. Você que vem no majestoso, faça chuva, sol ou tempestade. Você que vê o crescimento do nosso time e que a cada dia cresce mais e mais e mais. Você que vibra com a vitória, que sofre na derrota, mas que não desanima nunca. Você que se orgulha pelas estrelas que carregamos no peito. Você que perde a voz e que se doa para esse time sem cobrar nada em troca. Você que se emociona com a energia dessa torcida gloriosa. Como não fazer parte dessa paixão? Bem-vindo à Série A! Estamos de volta agora para a sequência final do Bola desta quinta-feira na Difusora, dia 11 de julho, inverno com temperatura agradável, quase com cara de verão. Deu uma passadinha na Tigre Maníacos, a loja oficial do Criciúma Esporte Clube, a maior loja de um clube de futebol de Santa Catarina. São 500 produtos, mais de 500 produtos licenciados do Tigre para você. Diga não à pirataria, vista esta marca. Diferença aqui pelo nosso torpedo 88440221, o Hamilton, parabéns Marco aí pela entrevista para vocês do Bola. E show de bola aí o Falcão, hein? Realmente. O Falcão é hora concurso, né? Ele como atleta, né, Coutinho? Ele foi... ele é categoria na fala, né? Ele é um destaque. Não só nas imagens que nós vimos, né? Ele é um destaque até hoje, né? E, aliás, eu sempre digo assim, né, que o meu estilo, eu, o Falcão e o Hans Donner, só que ele quebrou o estilo porque ele pintou o cabelo. Pintou o cabelo? Sim, sim. Os poucos que ainda restaram. Mas ele é uma figura sensacional. E eu não sabia dessa questão do Inter... De questão política. Sim. Né? Porque não deixaram o Falcão trabalhar, na verdade, no Internacional. Ele sofreu 3, 4 derrotas e saiu, né? E aí... E na época da seleção, que ele foi treinador, era muita convocação, né? Ia jogar na Bahia, convocava o cara da Bahia. Vinha em Santa Catarina, convocava o Pedrinho. Entendeu? Então... Agora ficou claro, Coutinho, que ele está de olho no mercado. Né? Não digo aqui, porque aqui o Criciúma está bem servido de técnico, mas hoje o Falcão, olha como seria uma atração para treinar um clube catarinense. Deu para entender que o convite não falta, né? Teve uma Só que ele quer projeto bom. Até achei que o São Paulo, ia até perguntar para ele se o São Paulo não teria lhe procurado. Teve uma ocasião que nós indicamos aqui, o Criciúma estava numa... Mal, e daí, vamos trazer o Falcão, trazer o Carpegiani, mas não tem como, né? Lembra, a gente discutia isso, como é que eu vou trazer esses caras? Não interessa quanto custa, você vai trazer 3, é como ele disse ali, ó. Você troca 3 vezes de treinador em um semestre, é muito mais caro, porque você paga para vir e paga para ir, certo? Agora, o Criciúma encontrou o Vadão, que é uma referência nacional, então, tranquilo, tá bom. Agora, eu espero que a partir de agora, o Criciúma parta nesse nível. Ou encontre realmente uma grande revelação que possa acontecer, ou então vá de vadão para cima, gente. Tem que ser hoje o estágio do Criciúma é de vadão para cima. Esse negócio de toda hora troca, nós estamos vendo as trocas, não adianta. O Mancini foi pro Vasco, certo? Aliás, o Dorival Júnior foi pro Vasco. 300 mil, não, mas ele tem 300 mil a vir. Sim. Os caras não pagaram ele. Não pagaram. Aí o cara me dá um cheque sem fundo e continha que trabalhar comigo. Eu não me pagasse. Isso, como é que eu Aliás, o Vasco nos últimos anos trocou, a cada 5 meses trocou de técnico. Não tem como dar certo. Aqui, ó, o Reginaldo. Agora, como é que o Vasco vai pagar 300 mil, certo? Se deve o rabo da calça. Era outra coisa que eu ia falar. Aqui, ó, o Reginaldo manda um recado. Boa tarde, pessoal. Como o Anderson Silva tem revanche marcada com o Chris Weidman para dezembro, meu sonho. O Criciúma poderia pegar o Flamengo também na Copa do Brasil para ter uma revanche. Foi difícil engolir aquela derrota. Abraço, Reginaldo. E aqui também, ó, no passado tinha um lateral esquerdo na base, Cássio. Sabem como está a evolução desse atleta? Pedro? Cássio. Recado Pedro. Não tem ninguém da base próximo do profissional nesse momento. Ninguém, absolutamente ninguém. Não tem nenhum jogador que possa dizer assim, ó, eu vou jogar esse ano no Criciúma ainda.
Eu não acredito. Infelizmente. Gente, terminou Bola desta quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós aqui estaremos para Teresar Tigres, alto nível em elegância e durabilidade para o seu lar. Unimed, últimas semanas com descontos especiais, Tilecol, argamassas e rejuntos. Você encontra na Sulpiso Materiais de Construção e Postos Gostos, sempre um perto de você, 24 horas. Amanhã com Paulo Coutinho, Marco Búrigo, Rogério Dimas. Nós vamos fazer mais um Bola para você na Difusora e na RCR TV. Na Difusora, Padre Antônio Vander, programa Caminhos da Fé, e na RCR TV, canal 5 da NET Criciúma, segue a programação normal. Boa tarde para você e até amanhã. Bola, 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 bola,